Olá pessoal, vamos para a nossa aula de História. A nossa aula de História hoje nós vamos fazer da página 92 a 97. Ela começa, o tema é da África para o Brasil. Ela começa na página 92, uma boneca africana. Dá para ver? Ok? Mas a gente vai fazer por último, tá bom? Vou dar uma geralzinha na lição de hoje, aí a gente faz a boneca no finalzinho da aula, tá? A partir da página 93, aí eu tenho lá, os africanos na África. Aí eu tenho lá falando, né, a África é um continente onde vivem diversas etnias, ou seja, vários povos diferentes, cada um com sua cultura, sua organização, língua e religiosidade. Aí, alguns desses povos organizados em reinos, impérios, a gente tem que ver que na África é bem um pouquinho diferente daqui, né? Lá são outros tipos de governo, né? Tem lugares que tem governo até imperial, né? Na África tem os reis africanos, que legal, né? Parece coisa de muito antigo, né? Mas ainda existem assim, né? A África é um continente onde vivem diversas etnias, impérios. Os reinos eram formados por um conjunto de aldeias, né? Várias aldeias eles foram formando esses reinos, que tinha um único chefe para todos eles. Havia reinos e impérios tanto grandes quanto pequenos, e geralmente esses governos vinham de uma família de reis, por isso reinos. Mas havia também grupos que se organizavam sem a presença de reis, escolhendo seus governantes, como a gente aqui também. Com essas sociedades bem organizadas que os europeus iniciaram o comércio do ouro e de outras riquezas, passando depois a comercializar pessoas. Que horror, né? Começar a comercializar as pessoas escravizando-as, né? Aí começa o tráfico de escravos. A partir de 1530, quando os portugueses iniciaram a plantação de cana-de-açúcar, o que eles precisavam? De trabalho, de mão de obra, né? E aí, as tentativas de usar os indígenas como escravos não deram muito certo por diversos motivos. Doenças europeias, como a gripe, olha a gripe já chegando aí, né? Gripe, varíola, eram fatais nessa época. E aí esses povos começaram a fugir. As fugas eram constantes, que os indígenas conheciam bem esse território, então eles, para que eu vou ficar aqui preso? Muitos fugiam. Aí os europeus começaram a ver, opa, não vai dar muito certo isso, né? Para facilitar o comércio, os portugueses e também nessa época os franceses, ingleses, holandeses, começaram a construir fortalezas na costa africana, nos lugares onde ancoravam suas embarcações, e fundaram colônias. E com a colonização do Brasil, eles aumentaram o tráfico de africanos, né? Aí por volta de 1570 já haviam muitos africanos escravizados no Brasil. Na África já existia a escravidão bem antes dos europeus chegarem. Tem gente que confunde um pouco, né? Acha que a escravidão era só no Brasil. Não, tá? Na África já existia escravidão, ok? Aí os prisioneiros, com o passar do tempo, eram incorporados ao grupo que haviam sido capturados, deixando assim aquela condição. Acontecia a escravidão por dívidas, por crimes e até para conseguir recursos para viver. O escravo, ele não tinha para onde fugir, não tinha para onde correr, não tinha para onde. Por quê? Porque eles faziam o quê? Com que eles acumulassem dívidas. Por exemplo, para esse escravo viver e ter, de repente, um arroz, é um exemplo, tá? Para comprar um arroz para a família, eles falavam que 1 quilo de arroz é que é muito diferente o valor das coisas, mas como se fossem pra gente, R$100. É absurdo, mas por quê? Que era para eles terem uma dívida eterna com
com esses donos, e aí eles iam ser escravos pro resto da vida, entenderam? Por isso que aí fala de dívidas, não é dívida igual a gente agora pode, vou comprar tal coisa e tem essa dívida, não. Eles faziam eles terem essas dívidas de vida para eles serem escravos eternamente para eles, ok? Aí a vida dos escravos no Brasil, na página 95, já está falando, né? Não há um número exato de quantas pessoas foram trazidas para o Brasil durante mais de 300 anos que durou a escravidão, mas a quantidade aproximada é de 4 milhões de africanos. Muita gente, né? No Brasil, o trabalho escravo era direcionado para diversos fins. No engenho de açúcar, que era plantar a cana, colher a cana, produzir o açúcar, produzir depois a cachaça, né, refinar e depois transportar esse açúcar, né? Depois tinha também nas minas de extração de ouro, de diamante, né? Tinha os escravos nas cidades também para serviços de vendedores, barbeiros, sapateiros. Na época, né, as pessoas consertavam os sapatos, a gente agora não, né? Troca o sapato. As mulheres escravas, além de fazer as tarefas dos homens, também trabalhavam no plantio, na colheita. Elas também tinham as que trabalhavam na casa para cozinhar. Tinha amas de leite, que eram aquelas que cuidavam dos filhos dos europeus, né? Lembrem-se, todos escravos, não é igual, mas ainda era babá, tinham essas tarefas, mas não ganhavam para isso, ok? Olha só, independente da atividade, a rotina era de 12 a 15 horas por dia de trabalho, sem descanso. Então, né, era muito trabalho, era um trabalho muito puxado. Nos dias de folga, alguns escravos, dependendo da relação que tinham com o senhor, trabalhavam no seu próprio benefício, cultivavam pequenas roças para eles. Mas isso é se o dono deles fosse muito, muito, muito legal, ok? Na página 96 continua. Os escravos eram vigiados, tinha aqueles que eram de maior confiança dos senhores, chamados feitores, homens encarregados para cuidar deles e castigá-los. Castigos físicos eram frequentes. Eles faziam o que? Usavam peças como um chibata, uma vara fina e comprida, para bater nesses escravos. Máscara de ferro, corrente, a palmatória, que era batendo na mão, instrumentos de madeira, né, para usar para bater na mão, chegando até queimá-los com ferro, água ou óleo quente. Era fácil a vida? Não, não era nada fácil a vida. Mas os escravos não aceitavam sua condição passivamente. E enquanto houve escravidão, também houve resistência. Eles lutavam contra essa situação de diferentes maneiras, desobedecendo às ordens, fazendo rebelião, destruindo bens, propriedades dos senhores, principalmente fugindo, ou sozinhos ou em grupos. Nessas fugas, muitos se reuniam em comunidades que aí formaram os quilombos, que a gente ouve falar, né? Sempre falando na época de quilombo dos Palmares, né? Aí quando eles fugiram para esses lugares, esse lugar foi denominado quilombo. Aí na 97 tem a atividade, ok? Direto da fonte, aí fala, as imagens da escravidão. Observe estas imagens e faça o que se pede. Aí tem lá, descreva cada uma delas, identifique a atividade realizada e a relação com o período escravista. Aí tem lá a primeira imagem, vocês vão ver na 97. O que ela está fazendo? De acordo com o que a gente leu. Ela era uma escrava da colheita, da lavoura, ou ela trabalhava dentro de casa, ela era uma ama de leite, era uma cozinheira.
Dependendo do desenho, vocês vão identificar, tá? Na 2, ele é um escravo, ele tá sendo, o que está acontecendo com ele? Ele está sendo castigado, ele está sendo premiado. Na 3, será que eles também fugiam? O que está mostrando na 3? E na 4, eles estão trabalhando, é dia de descanso, ok? É isso que vocês vão escrever aqui. É uma frasezinha para cada. Aí na B, na mesma folha, tem lá a B. Qual é a importância desses registros para a história do Brasil? Será que é importante a gente estar agora em 2020 falando sobre isso, lendo sobre isso? Será que é importante? Qual a importância disso para a história do Brasil? Eu coloquei umas imagenzinhas da época de escravidão, parecidas com as do livro, e umas linhas para vocês escreverem aqui na folhinha o que pediu ali, né? Qual a importância desses registros para a história do Brasil? Vocês acham que é importante? De vocês, tá? Acho importante. Por que é importante a gente em 2020, em 2050, ainda falar sobre isso para a história do Brasil, ok? Tudo bem? Estão preparados? Agora para a nossa arte, vou voltar lá na página 92. Uma boneca africana. O nome dela é Abayomi, tá? Ela representa boa sorte e proteção para quem ganha. Então é legal, eles têm esse costume de presentear com essa bonequinha, tá bom? Para as pessoas terem boa sorte. O que a gente vai precisar? Como é uma boneca africana, precisamos de tecidos para o corpinho dela, ou marrom ou preto, tá bom? Eu usei TNT, que é o que eu tinha em casa, tá? Vocês também vão receber, provavelmente seja TNT também, ok? Então vamos lá. Tá falando lá de medidas, tá? Ok. Vamos receber um pedaço pro corpo. Aí eu dividi, tirei uma parte, porque ela tá falando, para formar os braços. É um outro pedaço de tecido, então desse daqui eu cortei para fazer os bracinhos. Vocês vão entender por quê, que é separadinho, ok? Esse é pro corpo e pra roupinha. É um outro pedacinho aqui que eu dobrei no meio, ó. Depois eu faço... Não tá falando ali, mas a gente vai adaptando com o que a gente acha mais fácil. Eu vou fazer um furinho aqui pra vestir. E um outro, eu tirei daqui também para fazer o cintinho só para amarrar. Ela é toda amarrada, tá? Não cola nada nela. Por isso que eu soltei uns pedaços dos tecidos. Vamos lá. Esse tecido maior, eu cortei aqui só para facilitar para as pernas, tá bom? A parte de cima a gente faz assim, ó. É bem fácil. Pega um espacinho, só para dar um nó, o nó vai ser a cabeça e a parte de cima é o cabelinho. Ó, vendo? Ok, a cabeça. Aqui também a mesma coisa. Aqui embaixo, cada ponta, lá na pontinha eu dou um nó e com seus pés. Ah, não consigo fazer, pede ajuda. Mas acho que dá para todo mundo fazer. Outro nozinho na outra ponta, pro pezinho. Ó, ok? Cabeça, perninhas, pé. Aí, esse aqui é pro braço, pras mãozinhas. Então, ó. Pega, faz assim, ó. Nó numa pontinha, uma mão, nó na outra pontinha, outra mão.
eu fiz a outra com um pano maior, que eu sou meio exagerada. Vamos ver se aqui quando amarrar, ele vai ficar curto. Mas vocês veem aí melhor. Aí, ó, aqui, na altura mais ou menos, vai ser os bracinhos, estão vendo? Eu vou amarrar. Ficou curto, viu? Mas é mais ou menos assim. Ok? Estão vendo? Ah, é só vestir. Aí por isso que eu falei, eu acho mais fácil fazer um cortezinho aqui pra vestir. Aqui. Põe a cabeça. Aí veste assim, ó. Os braços, as mãozinhas pra fora. Esse ficou grande. Deixa eu dobrar aqui. Senão não dá pra ver a bonequinha, coitada. Opa! Viram que é bem tranquilo. Vocês vão vendo aí pelo tamanho, como vai ficando. Pronto. Aí aqui no meinho, na cintura, só amarro uma tirinha. Quiser cortar. Ok? Ficou mãezinha e irmãzinha da outra, que eu também sou exagerada e fiz a outra maiorzinha. Viu? É todo de amarrar, tá bom? Aí essa bonequinha, o nome é Abayomi e representa a boa sorte. Bem legal, né? Então tá, pessoal, por hoje foi isso. Qualquer coisa é só chamar. Até!